Olá, meus amigos. Antes de tudo, peço a você que se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificação de novos vídeos. E a gente está dando continuidade à aula de Reis e Crônicas, do livro de Reis e do livro de Crônicas, ok? No primeiro momento, a gente falou sobre a gente tem a conquista da terra prometida, da promessa, por Josué. Você tem a sedentarização do povo no período de Juízes. No final de Juízes, você tem a constituição de uma monarquia. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi e terceiro rei Salomão. Então, cada rei reinou durante 40 anos. 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e 40 anos reinou Salomão. E após a morte de Salomão, como havíamos já visto na aula anterior, nós tivemos a ruptura do reino unificado, como já havia profetizado o profeta Aías ao rei Salomão, enquanto Salomão era vivo, que Jeroboão se tornaria rei das tribos do norte. E com a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, ele não vai ouvir o conselho dos mais velhos, aqueles que aconselharam Salomão. E com isso, ele não vai atender a petição do reino do norte, que era a diminuição da carga tributária imposta por Salomão. Então ele vai ouvir os mais moços, não vai ouvir os conselheiros que aconselharam seu pai, e não vai diminuir a carga tributária, ainda vai dizer para eles que o peso do seu dedo mindinho seria mais pesado do que a mão do seu pai. E com isso há uma ruptura das 12 tribos de Israel. Então vai se constituir, como nós já vimos na aula anterior, nós temos essa aula no canal, vai se constituir o Reino do Norte, que é denominado Reino de Israel, que irá proclamar Jeroboão como rei do norte. Lembrando que Jeroboão era vassalo de Salomão, ele era servo de Salomão, ele era da tribo de Efraim, e ele vai se tornar rei das tribos do norte. E você vai ter Roboão, descendente direto de Salomão, que vai se tornar rei das tribos do sul, porque vai criar o reino do sul e o reino do norte. Reino do norte, recapitulando, Jeroboão vai se tornar rei das tribos do norte. E Roboão, rei das tribos do sul, ok? Jeroboão, o reino de Israel, vai ter a sua capital primeiro na cidade de Dan, cidade de Sansão, cidade de Dan. E até o rei Onre. A partir do rei Onre, a capital passa a ser em Samaria, ok? E no reino do sul, que é denominado como reino de Judá, você tem a capital em Jerusalém, ok? A capital em Jerusalém. Com isso, em aproximadamente em 630 a.C., aproximadamente, no século VII a.C., você vai ter a invasão da Assíria no reino do norte, no reino de Israel, com a sua capital em Samaria. Só que você não vai ter o deslocamento populacional escravista que você terá com os babilônicos quando invadiram o reino do sul. A gente está falando especificamente do reino do norte. Então, no 7º século a.C., por volta do ano 700 a.C., você tem invasão dos assírios ao reino do norte. Mas você ali não tem esse êxodo, Os assírios apenas vão dizimar, vão matar muita gente. Você vai ter a pilhagem, a submissão do reino do norte ao povo assírio, mas os assírios não vão conquistar o reino do sul. Eles não conseguirão conquistar o reino do sul, ok? O reino do sul vai continuar com a sua hegemonia, com a sua autonomia política,
Mas no século VI, em 538, mais ou menos, antes de Cristo, são datas aproximadas, né? Você vai ter a invasão dos babilônicos no Reino do Sul, no Reino de Judá, ok? Aí sim você vai ter a destruição da cidade, você vai ter a destruição do maior símbolo da religiosidade judaica, que é o templo. Você vai ter a destruição do templo construído por Salomão, e você vai ter o êxodo das principais figuras da cultura judaica, os nobres, né? Aqueles que tinham uma utilidade servil para o rei da Babilônia, vão ser levados à Babilônia, né? E vão passar ali a servirem o rei da Babilônia, né? Especificamente a Nabucodonosor. O importante nós sabermos a diferenciação do Reino do Norte e do Reino do Sul, porque além do aspecto histórico, você também tem a questão de entender o processo dos livros proféticos. Quando nós estudarmos os livros proféticos, a gente vai entender que o contexto qual e a quem foi direcionada especificamente aquele livro. Porque há profetas que são do Reino do Norte e há profetas que são do Reino do Sul. Por exemplo, Isaías. Isaías é do Reino de Judá, é do Reino do Sul. Então você tem ali uma narrativa, quando lê o livro de Isaías, e você entende bem o contexto religioso do tempo, né, que Isaías viveu no Reino do Sul e os pormenores que estavam acontecendo em relação à religiosidade do povo naquele momento e do seu comprometimento com Deus. Então, por isso, também que é importante estudar esse contexto. E como nós estamos estudando o livro de Crônicas, importante é falar da invasão, né? A invasão dos assírios no século VII, e no século IV você tem a invasão dos babilônicos no Reino do Sul. Aí você vai ter o êxodo, né? Porque eles vão levar cerca de 40 mil pessoas, se eu não me engano, a servirem na corte de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o livro de Crônicas tem-se uma ideia, né? Por exemplo, o Manual da Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com uma ideia, por exemplo, de que o livro de Crônicas ele foi escrito por Esdras, porque você não tem uma autoria certa quem escreveu o livro de Crônicas, se foi realmente o Esdras que escreveu o livro de Crônicas. Então você não tem especificamente uma pessoa que tenha escrito o livro, né? Tem-se que foi, por exemplo, o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, não sou eu, Geraldo, que estou afirmando, mas se você for lá no Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver lá que eles declaram que foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas. Uma outra ideia que se trabalha também foi Natã, Aías, Baruque e também Jeremias, que escreveram o livro de Crônicas, correto? Agora, a diferença do livro de Crônicas, né, existe umas divergências em relação ao livro de Reis, até de população, quantidade, questões quantitativas, que são diferentes, são informações que não se casam uma com a outra, entre Reis e Crônicas, falando dentro de mesmo momento histórico. Até porque eles não tinham uma preocupação, eles não tinham naquele momento da história uma preocupação quantitativa, de números, não tinha uma preocupação em relação a isso, né? Então, a preocupação deles era garantir, especificamente no livro de Crônicas, que é o livro que nós estamos vendo agora, garantir que Deus estava com eles e precisava cumprir o seu propósito. Isso é uma das características do livro de Crônicas. Outra característica também importante salientar é que o livro de Crônicas ele vai dar uma ênfase muito maior ao reino de Judá. Então, isso é uma observação importante,
porque elementos históricos que referente ao reino de Judá, você não vai encontrar tanto em Reis, mas você vai encontrar muito mais material, muito mais prolífero no livro de Crônicas. Então, bom salientar que o livro de Crônicas tem uma base em garantir esse comprometimento, né? Garantir que Deus estava com Judá, que o propósito de Deus estava com eles e que Deus ia cumprir o seu propósito. Então a narrativa do livro de Crônicas, ela fala sobre isso. Então, como nós havíamos falado em relação à autoria do livro, como eu já havia falado, a Sociedade Bíblica do Brasil fala que foi a Sociedade Bíblica do Brasil faz uma narrativa que tenha sido o sacerdote Esdras que tem escrito, né? Outra narrativa, que é a narrativa do fragmento do texto que eu disponibilizei, é que foi Natã, Aías, o Silonita, né? E também Jeremias, que tenha escrito o livro de Crônicas. A exatidão de quando o livro de Crônicas foi escrito no momento do rei Ciro da Pérsia, né? Ciro é aquele que está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1, edito do rei Ciro, quando o rei Ciro, Babilônia já não como uma dominação dos caldeus, mas já sendo a sede do poder político persa, porque a Babilônia ela vai passar por duas alternâncias de oligarquias. Primeiro, a invasão com a monarquia dos caldeus. Depois você vai ter a vitória da Síria, da Pérsia sobre os caldeus. Aí o Império Persa vai colocar a sua sede, a sua capital política na Babilônia. Então você vai ter dois momentos em relação de alternância de poder dentro da própria cidade da Babilônia. Ela vai ser sede política, capital política tanto dos caldeus e posteriormente dos persas. Então nesse momento persa é que você vai ter o fim do êxodo. Por quê? Como os babilônicos invadiram em 536 aproximadamente Jerusalém, né? O reino de Judá, destruíram a cidade, destruíram o templo, eles levaram uma grande parte da população que seria útil para servir a corte. No momento já de um governo persa, né? Um domínio persa, você vai ter o retorno dos judeus para reconstruir Jerusalém, especificamente, primeiramente o templo, depois a cidade, né, e os muros e a cidade. Então o fragmento do texto que eu disponibilizei, porque esse vídeo ele serve tanto para o canal como para os nossos alunos do seminário, né, porque com esse problema que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, a gente está impossibilitado de dar aula presencialmente. Então, esse vídeo atende essa necessidade. Então, com o momento persa, de governância persa sobre a Babilônia, você vai ter o retorno dos judeus para a reconstrução do templo. Primeiramente, você vai ter com Sesbazé, né, sobrinho do rei Josias, mas ele não vai ter esse porque ainda não tinha se cumprido 70 anos descrito por Jeremias. Então, findados os 70 anos, que é o tempo de duração do cativeiro babilônico, você vai ter o retorno. Então, você primeiramente vai ter o retorno com Zorobabel, né? Zorobabel que é um cara de prestígio, vai trazer 40 mil judeus, ele vai vir para reconstruir o templo. Após a reconstrução do templo, vem Neemias, que é a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade. O interessante é que na Bíblia judaica, tanto o livro de Jeremias, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias são um livro só. Na Bíblia judaica. O Talmud é um livro só.
Mas na Bíblia protestante e na Bíblia católica são livros separados, mas na Bíblia judaica, no Talmud, são um livro só.